Olá, boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, Centro Histórico de São Paulo. E você sabe que o programa, ao mesmo tempo que você pode assistir pela TV, pela parabólica, ou acho que também pelas TVs a cabo, você pode ver pelo Facebook. Se você quiser achar melhor ver pela internet, veja pelo Facebook, tem uma página lá. Ou então no YouTube, depois que o programa vai ao ar, ele é armazenado numa página no YouTube e fica à disposição. Você pode ver a hora que quiser, o dia que quiser. Bom, hoje o dia é de pesquisa. É uma pesquisa, não sei, não é uma específica, mas eu estou aqui com um professor doutor que faz uma pesquisa que, pelo que eu ouvi, que as pessoas comentam, são pesquisas muitíssimo interessantes que ele faz com aves. Então, quem está aqui para falar sobre isso é o professor doutor Ricardo José Garcia Pereira, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia USP, aqui em São Paulo, que todos vocês conhecem. E eu que primeiro queria agradecer a presença do Ricardo. Eu que agradeço. E começar com aquela história do galo que produz sêmen de outro bicho. Explica, né? Tá, vou explicar em termos gerais, né? Isso. O que acontece, Reche, é que muitas vezes, né, uma população de aves, ela tá de uma ave ameaçada, ela está tão restrita a um número pequeno de indivíduos, e essa população muitas vezes ela fica dependente, né, de uma variabilidade genética que ou todos os indivíduos eles copulam entre si para gerar essa variabilidade genética, ou ninguém, ou não consegue se salvar essa população. Então, nessa tentativa de cópula, de tentar cruzar os diferentes indivíduos da população, muitas vezes a gente se depara com machos que têm algum tipo de problema reprodutivo que eles não conseguem produzir sêmen. Por exemplo, animais que são amputados ou animais que são muito velhos, né, e aí acabam não tendo libido para fazer cópula. E aí a gente opta por inseminação artificial, congelamento de sêmen, mas mesmo essas biotécnicas elas não conseguem contornar esses problemas. Então a nossa ideia é que muitas vezes um bicho desse ele pode vir a falecer sem deixar nenhum descendente, o que é uma perda genética muito grande para uma população pequena. Então a nossa ideia basicamente é resgatar, quando um indivíduo morre, a gente resgata as células tronco, né? Porque os machos, né? Isso não é uma característica só das aves, né? Isso é uma característica para o ser humano também. Os machos eles têm células tronco dentro do testículo, né? Então são células que se propagam ao longo da vida do indivíduo. Por isso a gente tem histórias mesmo em humanos que um senhor de 70 anos teve filhos e tal, porque diferente da mulher que quando atinge uma certa idade não consegue produzir mais tantos folículos, o sêmen também ele vai caindo, mas essas células tronco elas sempre estão se multiplicando no ambiente testicular. Então a nossa ideia basicamente é o quê? Quando um indivíduo importante desse vem a falecer por um acidente ou por idade, etc., nós resgatamos os testículos, né, e nós conseguimos extrair essa população de células tronco. E essa população de células tronco a gente consegue transplantar elas em um indivíduo que a gente chama de um indivíduo receptor, que pode ser da mesma espécie. Então a gente pode jogar, por exemplo, de um papagaio, vai dar ararinha azul para um outro indivíduo da ararinha azul, mas o que a gente tem tentado fazer é jogar para espécies diferentes, então o que a gente chama de um transplante interespecífico, né? Então a ideia é jogar essas células num testículo de um indivíduo receptor de uma outra espécie, por exemplo, o galo doméstico. Então, basicamente, hoje, essa linha de pesquisa, ela trabalha com a produção, fazer com que os galos domésticos produzam sêmen de outras espécies. E eles produzem? Então, a gente fez um trabalho, antes de trabalhar com uma espécie ameaçada, a gente trabalha primeiramente com espécies que a gente chama de espécies modelo, né? Então a gente fez de codorna, por exemplo, a gente pega espécies fáceis de se trabalhar, em que a gente pode dispor de um número de indivíduos maior. Então a gente pegou de uma espécie doméstica, que é a codorna, né, a codorna japonesa,
e a gente jogou essas células-tronco dentro de testículos receptores de galos domésticos. E a gente conseguiu observar que esses testículos que recebiam essas células geravam um ambiente propício para que essas células se multiplicassem e gerassem espermatozoides. Então isso nos deu assim, dados suficientes para a gente começar a fazer esses testes com uma espécie hoje, né, que é o nosso trabalho hoje, que é o mutum de Alagoas. Né? Então a gente tem uma espécie de galiforme selvagem, né, o mutum, que é um galiforme negro, né? Parece um peruzinho. Parece um peru grande, assim, preto. Mas existe uma espécie em Alagoas que ela foi praticamente dizimada. Né? Não existe mais indivíduos em vida livre. Tem agora um trabalho de reintrodução, mas assim, não existem indivíduos mais em vida livre, só em cativeiro. E essa população, ela é uma população assim, que ela está abaixo de 300 indivíduos. Né? Então, assim, cada indivíduo era muito importante. Então, hoje, a nossa ideia é exatamente essa. A gente tem um networking com os criadores, os zoológicos que mantêm essa espécie. Quando o indivíduo morre, esses criadores enviam para nós os testículos, nós conseguimos resgatar essas células e congelá-las. Para que a gente vai começar esse trabalho, né, com uma espécie realmente ameaçada, agora no segundo semestre, para a gente ver se a gente consegue produzir sêmen dessa espécie ameaçada pelo galo. Super interessante. Como é o viés econômico, que é meio vício, enquanto você estava falando, eu estava imaginando isso não para salvar o urso panda, né, como vocês dizem lá, mas sob o ponto de vista econômico, isso aí pode ser muitíssimo interessante. Sim, sim, sim. Quando você tem espécies assim muito raras, né, e que de repente não estão sobre a legislação dos sites, né, de comercialização, essa é uma das biotécnicas, né? É uma biotécnica relativamente cara, né, e ainda um pouco inovadora. Então, são poucos os grupos no mundo que fazem esse tipo de pesquisa com aves. Não, eu queria te perguntar rapidamente duas coisas. Primeiro, se vocês têm contato com o que se faz na Planeta com sim, esse sim, tipo de coisa. sim. A gente sabe. Fala, Universidade Americana, canadense. Sim, sim. Existem alguns grupos, né? Existe um grupo muito forte na Polônia, né? E na República Tcheca. Existe um grupo forte na Coreia do Sul, né? Um no Japão. Então, esses são os 3 grupos que a gente sabe que nessa área de transplantes germinativos em aves, são os grupos que têm desenvolvido alguma coisa. A segunda pergunta, já pedi um comercial aqui, eu vou fazer a pergunta e depois você responde. Eu tenho uma sobrinha que é bióloga e está agora na Paraíba, diz que tem um negócio de animal em cativeiro, aves em cativeiro, é isso? Isso. Na Paraíba. E ela trabalhou aqui no Zoológico de São Paulo e tal. Mas ela nunca me explicou, porque ela é tão bióloga que ela se dá melhor com os bichos do que com os humanos. Tanto que ela foi para Paraíba, ela mora só ela para Paraíba. Sim. Todo mundo mora aqui em São Paulo. Minha pergunta é essa: por que a gente ouve tanto falar, se é que vocês estudaram isso, ou tem alguém que estudou, por que aves ou não aves têm tanta dificuldade de se multiplicar, em se reproduzir em cativeiro? Se tem alguma coisa... Não, você vai responder? Sim. Converso com o professor Dr. Ricardo José Garcia Pereira, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, aqui em São Paulo. No primeiro bloco ele falou dessa pesquisa espetacular aí que eles estão fazendo, mas já tem mais, até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro, eu converso com vocês aqui da Bolsa, e hoje estou falando com o professor doutor Ricardo Pereira, agora encurtei o nome dele aqui, Ricardo José Garcia Pereira. Ele já falou de uma pesquisa aí que eu estava curioso para saber, e antes do intervalo eu perguntei o negócio do cativeiro. Então conta aí como é que é esse negócio. Na verdade, a grande dificuldade que zoológicos, alguns criadores têm em multiplicar certas espécies, são 2 fatores, né? Um é você conseguir simular em algumas etapas o ambiente propício que esse animal tem que ter para se reproduzir. Essa é uma dificuldade. E uma outra dificuldade é que o cativeiro, em alguns grupos, ou até mesmo para alguns indivíduos, é um ambiente muito estressante. Né?
Não necessariamente para todos, entendeu? Mas da mesma forma que o ser humano, né, a gente tem uma variabilidade muito grande de comportamentos. Então tem pessoas mais tranquilas, existem pessoas muito mais estressadas, que não podem, né, não suportam pressão. Então, da mesma forma, a gente tem essa grande variabilidade de respostas, né, nos indivíduos em cativeiro. Então, o que acontece, e a gente tem isso também em espécies, existem espécies mais estressadas, né, naturalmente, e tem espécies mais tranquilas de você reproduzir. Então, acho que a grande dificuldade, muitas vezes, é você, primeiro, simular essas condições ideais, né, para que esse animal reproduza, que vão desde ninho, alimentação, luminosidade, né, entre outros fatores. E essa questão de você conseguir criar um ambiente, né, para aquelas espécies mais estressadas e tal, você conseguir criar um ambiente em que ele se sinta à vontade para partir para a reprodução. Porque, sob um certo aspecto, né, a reprodução para uma espécie, ela às vezes pode ser considerada até um luxo, porque o animal ele só se dá ao luxo de reproduzir se ele está em condições plenas, né? Obviamente que existem espécies que elas, na verdade, se reproduzem quando elas se sentem estressadas. Então, elas têm que ter prole porque elas sentem que o final está próximo, sei lá. Eu ia falar uma bobagem, mas é melhor não falar. Então, assim, mas assim, muitas espécies, a gente tem que... O bicho, para ele realmente se reproduzir, ele tem que estar muito bem nutricionalmente, psicologicamente, ele tem que estar num ambiente em que ele se sente confortável, e esse é um dos grandes desafios, né? E assim, de uma certa maneira, as biotécnicas que a gente trabalha no laboratório, elas vêm a somar. Então, muitas espécies elas conseguem se reproduzir em cativeiro, mas ainda assim, o pessoal lança a mão dessas, né, inseminação artificial, criopreservação e tal, no sentido de você maximizar, né, a sua produção. Isso não só no aspecto conservacionista, isso também no aspecto comercial, né? Então, hoje a gente está até tentando levar nesse sentido também, né, que a gente sabe que tem muitas pessoas que têm criadores comerciais hoje, né, e essas pessoas querem maximizar a produção de papagaios, de gansos, de fazões, de pavões, entre outras espécies, que são espécies ornamentais, espécies que as pessoas gostam de, né, adquirir para ter em sua propriedade, etc. Eu tenho uma dúvida, o professor Ricardo desse jeito não vai voltar aqui. A vizinha do apartamento onde eu fico comprou uma calopsita. Sim. Você não é especialista, eu já sei em calopsita. E calopsita é que nem papagaio, aprende a falar. Sim. Ela podia, a calopsita não ia me irritar, se ela ficasse lá, gol do Neymar, ou o Neymar caiu de novo. Isso não ia me preocupar. É que não ensinaram nada e a calopsita agora está cantando, ela está imitando o BTV, cara. É mesmo. BTV! E fica... Ela começa às 4 da manhã a imitar o BTV. Queria ver se tem um curso para ela. Se antes da gente vir para o estudo, você estava falando de um sistema de congelamento tem a ver com isso que você está dizendo. Isso. Porque, assim, muitas vezes um criador, ele tem, vamos supor, um indivíduo, né? Por exemplo, a gente tem espécies exóticas que são comercializadas aqui no Brasil, cacatuas, papagaios do Congo, uma espécie de psitacídeo chamada ringneck, né? Que é um tipo de psitacídeo muito bonito, de plumagem e tal, entre outras. E, às vezes, essa pessoa, a parte de importação de um indivíduo, ela é muito, além de ser onerosa, ela dá um trabalho, né, burocrático muito grande. E aí o que acontece? Essa pessoa ela fica restrita, esse criador, a trazer um indivíduo, matrizes novas para injetar genética nova na sua população. O nosso trabalho, hoje a gente tem trabalhado com técnicas de colheita de sêmen, análise de reprodutores e criopreservação, né, congelamento de sêmen. E qual que é a ideia? É a gente possibilitar a translocação de material genético, né, de sêmen, né, entre diferentes criadores, até dentro do Brasil ou até mesmo de fora do Brasil para dentro do Brasil. Então, isso facilitaria muito o trâmite, né, genético, né, essa troca, né, de material, de você conseguir um animal com uma morfologia super bonita e disseminar essa morfologia entre outros grupos. Então, isso é um serviço que a gente muito provavelmente vai estar disponibilizando aí mais para frente,
para ajudar os criadores, não só na parte conservacionista, mas também na parte tem também comercial. De consanguinidade, esse negócio todo. Exatamente. Essa é uma ferramenta muito material boa. genético para... Com certeza, essa é uma variar excelente esse observação. Que é o que acontece. Com essa dificuldade burocrática e até, né, o grande gasto que você tem de importar matrizes novas, a pessoa acaba multiplicando entre indivíduos aparentados, né? Isso gera o que a gente chama de endogamia, né? A endogamia, ela gera alguns problemas, né, de saúde, problemas reprodutivos, entre outros. Então, trazer esse material genético e injetar esse material genético novo numa população de um criador é um ponto muito importante e muito interessante para eles. Tem umas aves exóticas e tal que vêm de fora, né, do Brasil. Mas eu fico espantado, eu estava te falando aí de a propriedade onde apareceu uma onça aqui em São Paulo. Mas, por exemplo, quando ele tinha cana, ele enumerou hoje para mim, apareceram 5 tipos de gaviões. Eu nem sabia que o Brasil tinha 5 tipos de gaviões. O Brasil tem muito. Nós temos muita ave aqui, né? Que ave que a gente nem conhece, né? O Brasil ele está entre os 3 países de maior biodiversidade de aves no mundo, né? Sendo que os outros 2 são também sul-americanos. Então, que são Venezuela, Colômbia e Peru. Né? São os 2 bichos, assim, os 2 países que têm a maior biodiversidade de aves no mundo. Então, se a gente for pensar, o continente sul-americano, ele é assim um berço assim de espécies de aves. E o Brasil não fica atrás. Só para você ter um exemplo, de aves de rapinas diurnas, né, os gaviões, águias, falcões, o Brasil tem aproximadamente 79 espécies diferentes de gavião, que vão desde um pequeno gaviãozinho, que tem 50 gramas, 80 gramas, até a arpia, que é uma das maiores águias do mundo, né, que tem 2 metros de envergadura, 2,5 metros de envergadura, uma fêmea. Envergadura é asa aberta. Asa aberta. Ixi, isso aí come bicho grande. Come bicho grande. E, por exemplo, rapinantes noturnos, né, as corujas, a gente tem 19 espécies, até hoje catalogadas, quer dizer, muito provavelmente devam haver outras espécies, novas espécies. Então isso é só para dar uma dimensão da riqueza de avifauna que a gente tem no Brasil e que a gente realmente nem conhece, né? O brasileiro ele conhece muito mais a bald eagle, né, a águia careca americana, do que a nossa arpia, que é uma águia, na minha opinião, muito mais bonita. Eu tenho uma certa afinidade com a bald eagle. A bald eagle. Mas na tua linha de pesquisa aí no laboratório, você trabalha independente, não tem preconceito. Você tem uma linha de pesquisa e a ave que se adaptava. Outro dia veio um colega teu aí, acho que foi da USP também, e ficou me explicando que ia me deixar deprimido. Acho que foi uma professora, não vou falar o nome dela. Dizendo, não foi de outra universidade. Tentando me explicar por que o rato é o bicho mais usado para pesquisa. Nós somos tudo parecido com o rato. Muito parecido. Você agora há pouco disse que as aves têm o sistema reprodutivo ave com cobra também. Na verdade, a gente tem... O nosso laboratório ele não se restringe a um grupo, ele não se restringe também só à parte de conservação, a parte comercial também é importante para o nosso laboratório. A gente quer atingir criadores né, que queiram reproduzir espécies de interesse. E a gente também não se restringe até mesmo ao grupo, né? Como a gente havia conversado informalmente, as aves, em alguns aspectos, a parte de reprodução, né, de fisiologia da reprodução, testículo, ovário, etc., se parece muito com algumas serpentes, né? E aí a gente, tanto é que hoje a gente tem auxiliado, né, um departamento no Instituto Butantan, né, a tentar coletar sêmen, fazer inseminação artificial, congelar sêmen, né, para ajudar, por exemplo, espécies que são de interesse do Instituto Butantan, por exemplo, na produção de veneno, né? Então, isso demonstra a variabilidade do grupo. Tem que adormecer a cobra para coletar? Não. É acordadinha? É acordada, ela tem que ser massageada acordada. Uma luva forte. Né? Não, o pessoal do próprio instituto, né, eles que manipulam as serpentes, então eles contêm elas em tubos, né, de contenção, e aí só liberam a cloaca ali para a gente trabalhar.
Então a gente consegue coletar sêmen através de uma massagem, né? Então a gente tá bom de massagem. Sempre tem serventia. Sempre. Gente, o Luiz, você me pediu intervalo, Luiz? Pediu. Então eu converso com o professor Dr. Ricardo José Garcia Pereira, Faculdade de Medicina Veterinária da USP, aqui em São Paulo, falando do trabalho que eles desenvolvem lá, que é bem legal, pelo que eu estou achando. Eu espero que você goste também. Vamos ao intervalo, eu volto já. Ok, estamos de volta. Já é o último bloco, uma conversa com o professor Dr. Ricardo José Garcia Pereira, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, aqui de São Paulo. Eu sei que uma pesquisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Nessa parte de reprodução, você falou que vocês têm técnicas super modernas de congelamento e tal. Se eu entendi direito, essa coisa do você tirar o testículo mesmo que o animal morre, outro dia deve ter sido a Roberta que me contou que um garanhão, que não tem nada a ver com a sua especialidade, um garanhão desse bam famoso morreu e levaram correndo um médico para tirar, acho que o testículo dele, se tem essa célula que você falou. Sim. O material desse garanhão não vai se perder. É mais ou menos essa linha de... Existem duas possibilidades, né? Se o pessoal consegue resgatar o testículo num tempo relativamente curto, a pessoa consegue, ainda com o testículo resfriado, também coletar sêmen, né, puncionar o testículo e conseguir coletar algumas amostras de sêmen ainda. Então essa é uma das possibilidades. E a outra é você conseguir resgatar essas células-tronco e fazer esse tipo de pesquisa. A durabilidade desse sêmen congelado é ilimitada? Olha, a gente tem muito exemplo na parte de bovinos, né? Existem centrais de inseminação que têm palhetas de touros aí, ainda sendo comercializadas de 20 anos, né? Então, assim, em teoria, a validade desse sêmen é o tal de menos 96. A gente, quando criopreserva, né, quando a gente congela, criopreservar é uma expressão mais técnica para congelar. Então, a gente mantém em nitrogênio líquido uma temperatura de menos 196 graus Celsius. Isso. Então, assim, é uma temperatura que consegue manter a estrutura do espermatozoide viável por um período praticamente, a gente não menciona ilimitado, mas por um período bem longo. Quando está congelado o sêmen, ele não tem contato com oxigênio? Como é que ele... Não, ele fica imerso ali no nitrogênio e no vapor de nitrogênio. Ele fica... Como ele foi coletado, congelou e fica lá, paradinho. A gente procede com uma curva que a gente chama de curva de resfriamento, então, porque ele é coletado, né, no caso de mamíferos, né, ou de aves, é coletado de 37 a 39 graus Celsius, né? Graus, E aí a gente vai resfriando ele gradativamente, aí adiciona o que a gente chama de crioprotetor, né, que é uma substância que uma das ações é impedir a formação de cristais de gelo dentro da célula, porque se forma esses cristais de gelo vai estourar algumas organelas ali, então a gente tenta impedir essa formação de cristais de gelo e aí a gente cai a temperatura rapidamente, né? Quando você chega no 4 graus, depois para jogar abaixo de 0, a gente tem que fazer um processo relativamente rápido. E na volta à normalidade, esse sêmen apresenta condições... Sempre há uma perda. Não, sempre há uma perda. Bovino varia. Isso. Sempre há uma perda, né? Existem protocolos de congelamento que dão perdas menores, né? Existem espécies que você tem um congelamento melhor, que a gente já atingiu um patamar assim, de protocolo e tal, em que a gente consegue criopreservar bem, que é o caso de bovinos, né, que se perde 40%, né, assim, no máximo 50%, né, de espermatozoides, mas tem espécies que já se perde muito. Até pouco tempo atrás, por exemplo, em aves, a gente congelava sêmen, então dos 100% dos espermatozoides que existiam naquela palheta, a gente perdia praticamente 90%. É não.
E agora que a gente está começando a melhorar os protocolos e hoje a gente chegou num patamar de ter 40%, 50% de espermatozoides viáveis. Esse protocolo que define é o pesquisador, é você. São vários pesquisadores, né, que a gente trabalha, vai lendo tudo que existe de mais recente na literatura científica. O protocolo é uma receita. É uma receita. É uma receita em que você, até da própria formulação do que a gente chama de diluidor, que é o que vai diluir o sêmen, né? Ele tem uma receita própria, com ingredientes muito específicos, o crioprotetor, que é esse que protege do processo de congelamento também, para cada espécie ele tem quantidades diferentes, então se a gente bota 5%, 10%, então isso varia de espécie para espécie, né? Então a gente tem que achar a receita ideal para conseguir tirar o melhor possível desse congelamento. Tem ave mais difícil de trabalhar, mais fácil? Em termos reprodutivos existem, né? Por exemplo, o grupo de... A codorna é o coelho com pena, né? Se reproduz de uma maneira mais, assim, bem geral, né? Os galiformes e fazianídeos, né? Os fazões, galos, perus, pavões e tal, eles são animais um pouco mais fáceis. Anseriformes também, que são os patos, os gansos, também não são bichos tão difíceis. Você falou de marreco, marreco no Brasil só conheço um, vocês têm um monte de marreco. Tem uma série de marrecos aqui no Brasil. Vixe, tem... Acho que não é a minha especialidade, mas a gente tem, por exemplo, cisnes no Brasil, que as pessoas não sabem. A gente tem, assim, que eu me lembro, assim, 2 espécies, que são o cisne coscoróbio e o cisne pescoço preto. São espécies que o brasileiro não imagina que existem cisnes no Brasil. Tem no zoológico? Tem. Nos zoológicos aqui, até aqui em São Paulo tem. Tem? Tem. A gente é só o pescoço que é preto? Só o pescoço preto, ele tem uma máscara, uns traços brancos na cara. É um bicho muito bonito, por acaso, por sinal. É que as pessoas... o cisne, as pessoas pensam logo no cisne europeu, né? Que é aquele cisne grande, das histórias em quadrinho. Nós somos colonizados mesmo. A gente tem que aprender um pouco mais sobre a nossa ave e fauna, que a gente bate em muito lugar aí. É impressionante, Ricardo. Você sabe que eu estou morando lá num sítio pequenininho. É curioso que tem tempos, eu não sei como é que... De que premissa vocês partem para estudar um bicho? Pode ser porque ele é mais semelhante com a gente, ou como que seja e tal. Mas, por exemplo, lá onde eu estou morando, tem uma época do ano que eu ouço a coruja, não deve ser a buraqueira, deve ser aquelas de árvore. Corujinha do mato. Ela corujar. Pica-pau tem muito, mas cada vez é um. E você tem que procurar, porque você só ouve na árvore, né? Tem uns bem feinhos e tem uns bem bonitinhos. Outro dia apareceu um cheio de máscara vermelha e tal. Esse foi comer o mamão que eu ponho para os passarinhos. Né? Tem épocas, o serelepe aparece uma época, não aparece outra, que já não é ave, né? Enfim. E tem uns gaviões aí que têm aparecido muito lá. Isso, tem bichos... Também tem esse negócio, porque o bicho no Brasil ele é meio noturno, né? Gambá, esses bichos só aparecem de noite, né? Tem espécies que são mais noturnas, né? As corujas e tal, na verdade elas são mais crepusculares, né? Então elas gostam de... elas se movimentam mais ou ao entardecer ou ao amanhecer. Mas a gente tem que pensar também que, assim, existem grupos de aves que são migradoras, né? Então, por exemplo, falcão peregrino, eles passam uma época do ano aqui, né? Então a gente tem águia pescadora, né? A Pandium é uma águia pescadora que ela nidifica no hemisfério norte e vem passar o inverno no hemisfério sul. Porque ela não é boba, né? Porque ela não é boba, não quer passar aperto lá. O falcão peregrino é uma outra espécie também migradora que vem só na época para passar o inverno do hemisfério norte aqui e depois retorna. Né? Mas a gente também tem migrações que a gente fala de migrações curtas, né? Então tem bichos que migram até entre diferentes regiões do Brasil. Porque o Brasil é muito grande. É muito grande. E tem espécies que, às vezes, na verdade, o que acontece é que a gente não percebe ao longo do ano que ela está lá, porque ela, por exemplo, só vocaliza muito mais na época reprodutiva. Então o bicho, quando ele está na época reprodutiva, ele tem que formar ninho, tem que vocalizar e tal, e aí ele acaba aparecendo para as pessoas. Faz um barulhão. Nosso tempo acabou já, professor. Você vê que você tem que voltar aqui, porque o assunto é inacreditável, é muito interessante. Você sabe que uma das maiores emoções que eu tive na minha vida não foi com ave,
mas eu estava na costa leste americana e tinha um passeio Sea Whales, né? Uhum. E eles são todos, não, a Califórnia é todo mundo zen, né? Não tem- É. E é indescritível, eu não consigo te dizer o que eu senti. Aí tem uma época que a baleia passa por Aham, ali, aham. então eles vão, mas quando está a 1 quilômetro da baleia, eles já desligam o motor para não incomodar a baleia, A porque baleia. por isso que eles são da Califórnia, né? Não são- Agora, eu vi uma jubarte, cara, quando o bicho levanta aquela parte A traseira, nadadeira. eu não sei te dizer, eu não tenho. Olha que eu gosto de palavras, né? Aham, Não aham. consigo te dizer, é uma experiência É, única no mundo. não, então tem coisas. E agora está aparecendo aqui no Brasil também. Tem. Bom, continuamos na próxima. Agradeço o convite. Esse é o professor Dr. Ricardo José Garcia Pereira. Eu adorei o programa inteiro, mas aquela parte, aquele trabalho que ele está fazendo, aquela pesquisa, é realmente da ave lá de fazer galo produzir sêmen De outras de experiências. Cracatua, por exemplo, é super interessante, é um negócio muito Agradeço, legal. A gente volta a conversar. com certeza. Obrigado, gente. Até a próxima. Eu todo dia estou no ar. Até lá.